Hello everyone, bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, aperta se inscrever aqui embaixo. E bem-vindos à família Blue Horse. Eu quero falar pra vocês que eu tô muito feliz com o resultado da apostila, tá? Muito obrigado aos 2.000 pessoas que apareceram. O gabarito da apostila vai sair amanhã, sábado, provavelmente às 5 horas, 7 horas da noite, tá? E outra coisa que eu quero falar pra vocês é sobre um possível aulão preparatório que vai acontecer. Esse aulão vai acontecer em fevereiro e pra que aconteça eu preciso que vocês me ajudem, nos ajudem, a equipe que tá organizando. Vocês precisam preencher um formulário que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, é o primeiro link. Você clica lá e você preenche todo aquele formulário, tudo sinceramente, gente, real. Ajudem a gente a organizar esse aulão pra vocês e vai ser muito massa, espero que vocês gostem muito, eu tô muito ansioso pra poder fazer. O vídeo de hoje eu vou falar pra vocês algumas dicas pra vocês interpretarem texto em inglês. A gente tem uma apostila e aí nessa apostila tem alguns textos de interpretação, tem algumas perguntas e nela há texto. As pessoas tiveram dificuldade na hora de interpretar o texto, entender o que ele tava falando, então eu vim fazer esse vídeo pra vocês, tanto pra ajudar vocês na hora de escrever. O que eu tô falando? Tanto pra ajudar vocês na hora de ler o texto, de entender e dar umas dicas de como vocês devem realmente ler o texto. As pessoas começam lendo o texto por inteiro e tudo mais, e depois botam pra pergunta, e depois quando vê a pergunta tem que voltar pro texto e ler tudo de novo. A primeira dica que eu dou pra vocês é, leia primeiro a pergunta. Porque assim que você lê a pergunta e você vai começar a ler o texto, sua mente ela já começa a procurar aquela resposta que a pergunta quer. Vocês primeiro leem a pergunta e vocês vão ler o texto pra poder já procurar a resposta. Outra coisa é, não traduza palavra por palavra. Você deve traduzir o contexto, você tem que entender a informação e não literalmente traduzir, porque a gente não quer que você traduza, a gente quer que você entenda. Além disso, na hora que vocês forem responder, você tem que responder o que está no texto e não o que vocês acham que é. Então se tiver assim no texto, aquela empresa ela alimenta cachorros, e aí na resposta tem assim, alimentar animais domésticos, ou embaixo tem alimentar cachorros, ela quer alimentar cachorros, independente se aqueles animais são domésticos ou não, ela quer alimentar cachorros. No texto tá falando sobre a alimentação de cachorros. Respondam à risca o que está no texto. Wallace, responder eu sei, mas eu não consigo entender o que o texto está falando porque eu tenho pouco vocabulário. O que é que tu pode me fazer? Eu vou dar a dica pra vocês de como vocês devem traduzir e coisas que eu fiz na minha época que me ajudaram muito a entender os textos. A primeira coisa é, quando você tá lendo um texto e você vai traduzir, você deve traduzir o contexto, a frase inteira. Primeiro lê a frase e depois você vê aí qual que você vai responder. Segunda dica que eu dou pra vocês, aquelas palavras que se parecem com português, traduzam elas do jeito que vocês realmente acham que é. Porque há palavras são originárias do latim, assim como o português, então há palavras que são parecidas com o português, como por exemplo violent, que seria violento. Uma palavra que é parecida com o português e o significado dela é o mesmo que o português, então são palavras semelhantes. Vamos supor que você vê list, que seria lista. Mesmo que eu não saiba o significado de list, acabei traduzindo ela e pá, acertei. Mas, porém, todavia, há falsos cognatos. Palavras que parecem e não são exatamente o que elas querem dizer. Mas, pelo contexto, você vai ver que aquilo não é o que você acha. E aí, você lê o texto tudinho, o contexto, a frase, e você acaba entendendo o que aquela palavra quer dizer. Mesmo que você não entenda a tradução correta, mas você vai entender. Você vai saber explicar o que aquela palavra quer dizer. Sobre vocabulário, traduza as palavras parecidas do modo que vocês acham que elas são. A próxima dica sobre palavras que eu dou é que palavras terminadas com LY, na maioria das vezes, essa partícula LY é traduzida como mente. Se você sabe que clear é uma coisa clara, e você vê no texto clearly, você vai ficar tipo, meu Deus, que palavra é essa? Aí você vai lembrar, o LY na maioria das vezes, ela quer dizer mente. Se clear é claro, uma coisa clearly é claramente. Isso acontece muito quando você vê year e yearly. Então, year é ano e yearly é uma coisa anualmente. Day seria dia e daily, diariamente. Além dessa dica, eu vou dar outra dica maravilhosa pra vocês que poucas pessoas percebem, mas eu vou dar pra vocês. As palavras que estão terminadas em ER, a primeira ideia aqui, ela pode ser um comparativo, como por exemplo, better. Se eu falo he's better than you, eu tô falando que ele é melhor que você. Então better é melhor. Mas se eu vejo, por exemplo, drive é um verbo, dirigir. E aí você coloca o ER no final, passa a se tornar um substantivo. É a pessoa que faz aquele verbo. Por exemplo, driver. Driver é o motorista e drive é dirigir. Então a pessoa que dirige, ela é o motorista. Esse ER no final dá esse sentido. Uau, se isso só funciona com profissões? Não. Funciona também com máquinas, por exemplo. Se eu tenho dry, que seria secar, e dryer, eu tenho uma secadora. É a máquina que seca o bagulho, tá ligado? Esse ER no final, em algumas palavras, ele é utilizado pra dizer a pessoa ou a coisa que faz aquela função. Isso acontece com teacher, que teach é o verbo ensinar. Que cheiro ruim de salgadinho.
Então essas dicas que eu tenho pra vocês bem rápidas. Comente aqui embaixo qualquer dúvida, qualquer coisa que eu vou estar respondendo, qualquer outra dúvida que vocês tenham, o assunto do que tá no edital, que vocês querem que eu explique, eu vou explicar pra vocês. Vou deixar aqui embaixo as palavras que eu deixei, tá? Todas as palavras que eu falei, tudo que eu falei, vou deixar aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo pros seus amigos pra eles ficarem por dentro dessas dicas e de como interpretar o texto, de como isso pode ajudar eles. Aperta no gostei se você gostou do vídeo, se você não gostou não precisa nem dar dislike, já sabe, só sai do vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ah, e não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, tá? Porque eu tô postando fotos super legais e tô postando várias novidades sobre aulão, sobre apostila, sobre gabarito, sobre tudo lá nas minhas redes sociais. Então segue lá, tá? É isso aí, beijo de luz, devolve fica no escuro.